Irmãos, é uma alegria muito grande no coração estarmos aqui mais uma vez, né? Adoramos ao Senhor. Quero dizer bem-vindos para os visitantes, sintam-se em casa. Nós estamos aqui com pessoas chegando de viagem, algumas foram de viagem, estão indo de viagem, mas nós adoramos a Deus. Janeiro é mês, né, que as pessoas encontram, e graças a Deus, porque a trajetória do migrante é desafiadora, né? Então, conseguir encontrar um espacinho na agenda para descansar, viajar com a família, isso é uma bênção de Deus, e nós nos alegramos nele. Para quem não nos conhece, né, eu estava contando um pouco a história ali para Tássia. Nós somos uma igreja de brasileiros aqui dentro da Tomoka. Já temos aqui um pouco mais de 4 anos que nós reunimos aqui, né? E aqui é uma igreja missionária. Nós louvamos a Deus, como o Eri falou, pela vida dos pastores americanos, né? O pastor presidente aqui, que é o pastor Joey, e também pelo vice-presidente, que é o pastor Kirby, ao qual, né, abriu, né, esse espaço para que não somente a igreja brasileira reunisse aqui, mas também chineses, espanhóis. Então, eu sempre digo que esse lugar que a gente está colocando nossos pés é um lugar profético, porque um pouquinho antes, hoje, aqui estava também reunindo um povo espanhol. Inclusive, no próximo mês, ou talvez no comecinho de março, a gente está alinhando ainda, nós vamos ter aqui uma noite de adoração na língua portuguesa, na língua inglesa e na língua espanhol. Então, vai ser uma noite profética, porque Deus nos chamou para sermos nações. Pede-me e te darei as nações como a tua herança. E nós somos um povo imigrante numa terra estrangeira, e o brasileiro ele tem algo que é muito poderoso, nós carregamos brasas vivas. Então, se Deus plantou você nesse país, nessa nação, não foi à toa, não foi em vão. Existe algo dentro de você que, em nome de Jesus, precisa... Vindo aqui para o culto hoje, eu estava orando dentro do carro e eu falava assim, Deus, o fogo precisa queimar, o fogo precisa queimar. E eu tenho falado sobre isso. Deus não nos chamou para sermos fogo de palha, Deus nos chamou para sermos fogo de sarça. A diferença é que o fogo de palha, ele pega e desaparece. Agora, o fogo de sarça não, o fogo pega e não consome. Foi dessa forma que Deus se apresentou ali para Moisés. Eu creio que Deus está nos levantando para ser esse fogo de sarça. Não pessoas inconstantes, mas pessoas constantes na fé, em nome de Jesus. Amém? Eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Wellington, casado com a pastora Fabiana, pai do Estevão e do Simon, 2 profetas. O Estevão tem 10 anos, o Simon já estava até aqui no louvor aqui hoje aqui. Ele gosta de altar, né? E assim tem sido a nossa trajetória. Somos mineiros, né? Somos ali de Minas Gerais, estamos morando aqui nos Estados Unidos há 9 anos, e aprove a Deus, estamos aqui na Tomoka um pouco mais de 4 anos. Eu falo um pouco mais de 4 anos, porque a gente pegou a pandemia aí, então a gente ficou quase um ano aqui, quase um ano em casa, né? Foi quase um ano, ou foi quantos meses? Não me recordo. Quase um ano, né, Sandra? Foi quase um ano, mas glória a Deus. Irmãos, se puder, abre as tuas Bíblias em Salmos capítulo 91, o versículo 1. Salmos capítulo 91, o verso 1. Quantos aqui conhecem esse salmo? Eu tenho certeza, o Salmo 91 e 23 são os mais conhecidos, né? Eu queria falar sobre esse salmo hoje. Salmos capítulo 91, o verso 1. Amém? O texto diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vou repetir novamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Quero fazer uma oração. Pai, obrigado por mais essa noite. Jesus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor já está fazendo aqui desde o início desse culto, que o Senhor continue a manifestar a Tua presença.
Deus, que a Tua palavra ela possa ser clara, objetiva e transparente, alcance em nossos corações, Pai, terra boa. Que nós possamos, em nome de Jesus, não sairmos aqui da mesma forma que nós chegamos, mas que nós venhamos sair daqui dessa noite, Deus, restaurados, edificados, curados, Senhor, e libertos, e tendo direção daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Mais uma vez eu coloco a minha vida na Tua disposição, na Tua dispensação, Espírito Santo, para que saia dos meus lábios não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Teu Espírito Santo deseja ministrar ao Teu povo, porque só o Senhor conhece a necessidade, o coração de cada um, Pai, assim como o Senhor conhece o meu também. E assim eu oro, Senhor, e assim eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu quero dar um tema para essa mensagem, que é esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo. Eu sei que todos aqui conhecem, né, esses salmos, até mesmo antes de, eu creio que todos aqui são cristãos, até mesmo antes de um dia ter colocado um pé na igreja, eu já conhecia esses salmos. Né, a gente ia visitar a casa de alguma pessoa, às vezes a Bíblia estava lá aberta, né, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91, mas esse salmo, o versículo 1, ele carrega algo muito poderoso, carrega algo muito tremendo. A gente vive um tempo, e o que eu vou falar aqui, eu acho que é nítido para todos, cada ano que passa, a tecnologia vai avançando, a gente vive em um mundo de várias e várias informações, né? Hoje tudo tem que ser muito rápido, muito prático. A gente nem consegue acessar, não consegue nem assistir um vídeo mais, se for de 1 minuto, né? O vídeo tem que ser assim, fast food, né? Rápido, senão a gente não percebe. Só que essas coisas, no tempo que a gente vive hoje, ela vai gerando em nós vários processos, vai gerando hoje ansiedade, né? Vai gerando medo. A gente vive um tempo que antigamente para fazer uma guerra era necessário mesmo armas, né? Aviões, tanques. Não estou dizendo que isso ainda não se usa, mas hoje para gerar uma guerra no mundo basta simplesmente lançar falsas notícias que o povo já desespera, né? O povo já fica com medo. As pessoas já começam antes mesmo de nem está acontecendo nada, e as pessoas já estão aflitas, já estão ansiosas, né? E isso não nos isenta como igreja, não nos isenta como corpo de Cristo, porque a gente está nesse mundo, e Jesus fala que no mundo a gente teria que aflições. Então, ou seja, Ele nunca mentiu para nós. Eu vejo pessoas que hoje estão assim, se dopando de remédio, às vezes com um diagnóstico que recebe do médico, né? E já aceita aquele diagnóstico, muitas das vezes, de uma enfermidade. Quantos aqui já viu pessoa, às vezes, que ela estava bem, ela ouve falar que ela está com algum sintoma, e logo depois de alguns meses ela acaba morrendo? Se não soubesse do sintoma, ela ia viver muito tempo. Não é assim? Aí fica sabendo do sintoma, a pessoa ela acaba aceitando aquilo e com o tempo já morre. Então é melhor nem saber, gente. Melhor nem saber. Então, o Salmo 91, o versículo 1, ele nos convida a um lugar de refúgio. Eu não sei você, mas nós queremos paz, não é verdade? Eu não sei você, mas eu, o Hélito, eu quero viver em um lugar de descanso. Não um lugar isento de conflitos, mas um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Hoje, como eu falei aqui, acho que quase todo mundo que eu pergunto hoje está fazendo certo tipo de atendimentos, consultas. É porque existe sim dentro de nós um clamor, uma vontade de buscar refúgio. Porque por muitas e muitas informações que nós recebemos, nós ficamos meio que
a nossa mente ela vai trabalhando de tantas formas que a gente começa a ficar confuso. Hoje é um tempo de apostasia. Quantos que acreditam que a gente tem vivido um tempo de apostasia? Que é a apostasia dos últimos dias. Hoje na internet todo mundo está aí lançando informações, está aí lançando, cada um lançando curso, né, lançando atendimento daqui, gente falando da palavra daqui, o outro está conflitando o que está falando daqui. Então a gente está vivendo um mundo de informações. Então isso gera vários conflitos. Mas o que eu tenho percebido e que eu tenho orado nesse tempo e buscado ouvir aquilo que Deus está direcionando, é que o Senhor quer nos levar de volta àquele cristianismo puro, sabe? Aquele cristianismo sincero, verdadeiro, aonde de fato as coisas vão funcionar. Porque não existe, olhando para os próximos dias, ou para os próximos meses, ou até mesmo para os próximos anos, nenhuma palavra que nos fala que as coisas vão melhorar. Não existe isso. Que o mundo vai melhorar. O mundo não vai melhorar, igreja. Não vai. Infelizmente, tenho que te falar isso. Então, a gente pensa assim, pastor, então, como que eu vou viver nesse mundo? Como que eu vou suportar as pressões? E é para esse direcionamento que o Salmos, capítulo 91, versículo 1, está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse versículo aqui não está falando de uma localização física. Ele está apontando para um lugar. Quando aqui a gente joga no GPS uma direção, o GPS nos aponta para um lugar. A gente quer ir para um lugar. Todos nós, em todos os nossos dias, de segunda a sexta-feira, eu acredito que todos aqui usam o GPS, né? Ainda mais aqui na Flórida, gigante, né? Até mesmo no lugar que eu moro há 9 anos, eu uso GPS lá até hoje. As ruas parecem são tudo iguais. Mas quando você joga algo no GPS, ele vai te direcionar a um lugar. Mas o texto aqui está falando não de uma localização física, mas aqui está falando sobre uma posição de vida. Um posicionamento de vida. Um posicionamento de relacionamento. Aquele que habita. Uma posição de relacionamento. Fala para o seu irmão de uma forma bem carinhosa. Uma posição de relacionamento. E relacionamento de muita comunhão. É para esse lugar que o Salmo está nos apontando. Agora que o que é mais interessante, que a condição de habitar no esconderijo não é um lugar de visita. O texto não está dizendo assim, aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. A Bíblia não está falando assim, aquele que vai alguns dias no esconderijo do Altíssimo. O versículo não está falando aquele que de vez em quando vai no esconderijo do Altíssimo. Não está falando aquilo. Está falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Na tua casa, irmão, você habita ou você visita? Na tua casa física, a gente habita, né? Eu não visito a minha casa, eu habito lá, eu moro lá. Eu conheço cada cômodo. Eu conheço onde está a minha cama, eu sei onde está a geladeira. Eu tenho um Simon agora que, cada vez que ele cresce, ele já sabe mais coisas do lado de casa do que eu mesmo. A gente tenta esconder as coisas dele lá, mas ele acha. Ele acha, gente. Esconde lá, às vezes, algo que não é para ele pegar, quando passa alguns minutos, ele acha, ainda vem mostrar que eu achei. Ele está dizendo assim, eu não sou visita aqui nessa casa, eu habito aqui. Então, é para esse lugar que o Salmo está nos apontando. Não é um lugar de visitação, mas é um lugar de habitação. E quando a gente fala de visitação, eu quero de uma forma bem clara para que a gente entenda. O texto não está dizendo sobre eu ir lá de vez em quando. Porque tem pessoas que, de fato, elas simplesmente optam por ser visitação no esconderijo do Altíssimo. Como assim, pastor, visitação? É o famoso 190 aqui dos Estados Unidos, né? É isso.
que quando estou numa emergência urgente, o que é que eu faço? Esses dias meu telefone, sem querer, ligou para a polícia. Ligou para o 190. É o 9? É 911, gente, perdão, estou com a cabeça do Brasil, é 911. Ligou sem querer, passou um pouquinho, o policial chegou lá onde eu estava, não estava acontecendo nada, mas ele foi lá ver se estava acontecendo alguma coisa. E quando a gente fala de lugar de visitação, a gente usa esse lugar de visitação simplesmente para chamadas de emergência. O pau está quebrando, agora eu preciso de emergência. Aí é onde que eu pego o telefone e vou ligar para o 911, agora eu não esqueço mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, ó. 911, gente, é o telefone da emergência. Só que aqui a diferença é que tem 2 pontinhos, tá? Então, esse salmo não está convidando para você ser visitação. Esse salmo está convidando para você ser habitação. Pastor, agora, se eu preciso só do 911 para a emergência, faz sentido? Faz. Porque Deus é Deus de misericórdia. Deus é um Deus que, de fato, quando você clama, quando você ora, Ele responde ao teu clamor. Mas não é esse o sentido do Evangelho, de fato também não é para isso que o Senhor nos chamou, para viver de emergência em emergência. Ou seja, eu estou numa situação de enfermidade, eu estou numa situação de crise, eu me recorro ao lugar de esconderijo do Altíssimo. Não é isso, irmãos, não é isso. Isso significa comunhão constante, diariamente. O esconderijo do Altíssimo, na minha e na tua vida, tem que ser um lugar conhecido. Eu só estou dando a introdução da mensagem, amém? Ou seja, esse lugar, eu não vou lá, eu não estou lá, simplesmente para fazer uma visita. Simplesmente, às vezes, esses dias eu fui na casa do Samuel ali, fiquei ali algumas horinhas, né, Samuel? Eu vou lá na casa do Samuel, passei lá, fiquei lá algumas horas. Eu não conheço a casa dele. Conheço um pouquinho, né? Tem a geladeira ali e tal. Eu não conheço. Porque eu sou visita lá. Eu sei que às vezes ele tem algum recurso aqui que pode me ajudar, alguma coisinha ali e tal. Mas é um lugar de visitação. Irmãos, faz sentido? Agora, lugar de habitação, e é isso que Deus quer. E eu tenho falado isso aqui o ano passado quase praticamente inteiro. Mas, de fato, isso precisa virar uma chave nas nossas vidas. E a gente entender que eu preciso habitar lá. Não é um lugar desconhecido. Porque quando a doença vir, quando as crises vierem, vão vir, irmãos, não tem como correr disso. Quando as má notícias vierem, quando pressões vierem, e vão vir, não tem como correr disso. Quando o presidente dos Estados Unidos lançar alguma lei, alguma coisa que muitos te desesperam, você está num lugar de segurança. Aí as coisas começam a fazer sentido. Aí, de fato, eu vejo muita gente, às vezes, mandar mensagem, falar assim, pastor, eu preciso disso, como o senhor está orando, lembra de mim nas tuas orações, irmão, a gente ora sim, claro, e eu peço vocês, ora pela minha casa, por favor, não esqueçam de nós, a gente precisa de intercessão, todos nós precisamos orar um pelos outros, mas, quando vier essas má notícias, meu coração está repousado em um lugar de descanso, porque o texto está falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu não vou lá de vez em quando, eu vou lá todos os dias. Na verdade, eu nem vou, eu estou lá. Eu habito lá. Eu moro lá. Lá é a minha morada. É lá que eu aprendo a viver. E é muito difícil, irmãos, entenda que eu vou falar aqui, é muito difícil. Se você que está aqui já é um cristão, irmãos, eu já participei de tantos congressos nessa caminhada, encontros, é bênção, porque nos ativa,
nos envolve, mas a única forma que eu entendi de viver e ser constante em Deus é se eu habitar nesse lugar. Porque lá, a apostasia dos últimos dias não irá me enganar. Porque lá, o meu temperamento, o meu caráter é tratado. Porque lá, eu aprendo e tenho revelações das coisas do céu. Tem coisas que ninguém vai fazer por você. O intercessor vai interceder por você. Mas a decisão de habitar no esconderijo do Altíssimo, que é um lugar de comunhão constante, diária, de busca, ela tem que ser tua. E o que é interessante é que esse lugar, que não é uma localização física, mas ele está ligado a uma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus, que morreu na cruz para o quê? Nos reconectar novamente com Deus. Então, ou seja, todos nós hoje somos sacerdotes, nós temos livre acesso para entrar no Altíssimo, no lugar santo, no Santo dos Santos, e permanecer. Não é só entrar, é permanecer lá. Eu creio que todos aqui têm problema, né, irmão? Ou é só lá em casa? É só lá em casa que chegam as más notícias? Acho que todos nós. Teve umas semanas aí para trás, que eu achei que eu ia desligar meu celular. Falei, meu Deus do céu, meu Deus, foi uma atrás da outra. Chega notícia que minha avó está internada, aí eu passo um pouquinho, agora seu tio, aí depois passo um pouquinho meu padrasto, e fora as pressões na nossa caminhada aqui. Eu fiz assim, olha, deixa eu ficar no meu lugar de habitação, senão meu coração vai se envolver com esse tumulto todo. A carne toma lugar, as emoções tomam lugar. Acho que todos aqui sabem que nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós fomos criados ali no Jardim do Éden, nós fomos criados para sermos seres espirituais. Porque a criação do homem foi para que o homem habitasse nesse lugar. Um lugar de comunhão, onde o espírito, ele reina sobre a carne. É por isso que o mundo é o que é. Porque as pessoas que não conhecem a Cristo, não vivem em comunhão com Deus, elas vivem no nível das emoções. Ou seja, se eu tomo um tapa no rosto, eu vou revidar. Se alguém mexer comigo, eu sou capaz de tirar um revólver e matar aquela pessoa. E a gente vê essas notícias todos os dias. Porque o mundo vive nessa condição, um lugar afastado de Deus. E um lugar afastado de Deus nos dá a condição de viver na carne, nas emoções. E eu descobri uma coisa, igreja, que até o último dia meu nessa terra de vida, eu vou ter que lutar contra o meu corpo. Porque ele não converte, mas ele obedece. É diferente, ele não se converte. Não adianta você sacudir teu corpo e falar, converte, ele não vai converter, ele vai continuar teimoso, ele vai continuar com os achismos dele, mas, nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, nós temos ferramentas para podermos viver na condição do Espírito. Não é que a gente não vai chorar, irmãos, não é que a gente vai entrar em crise, não é isso, mas a gente vai entender que eu vi um testemunho hoje que me impactou muito. Eu não estava sabendo, minha esposa que me contou. Como é que chama aquela jovem que ela veio a falecer? Ela tem 19 anos. Isabel. Eu vi um trecho dela no podcast, que quando ela recebeu a notícia do diagnóstico dessa, de um câncer terminal, ela tinha 17 anos quando ela recebeu o diagnóstico, ela faleceu nesse sábado. E a reação dela diante do médico foi surpreendente. Ela recebe um diagnóstico de câncer terminal e o médico olhou para ela e ela não teve uma reação desesperadora.
coração dela estava no lugar certo. Ela disse assim: tudo bem, tudo certo, tem que fazer os tratamentos, eu vou fazer. E se de tudo meu Deus não me curar, está tudo certo também, porque eu sei para onde eu estou indo. Quando eu vejo isso, Samuel, de coração, eu tento olhar para dentro de mim e falo assim: Deus, será que eu sou crente mesmo? Qual que seria a minha reação de receber uma notícia dessa? Porque parece loucura que eu vou falar aqui, mas eu peço a Deus para que a gente chegue num nível de tanta intimidade com o Espírito Santo, de tanto habitar nesse lugar, irmão, de tanto morar lá, de tanto estar lá, não frequentar, estar lá, que acabou o medo da morte. Estão entendendo? Acabou o medo da morte. Acabou o medo das más notícias. Acabou certo tipo de reações que eu teria se eu estivesse fora. E quando eu ouvi esse trecho, isso impactou muito meu coração. Eu falei: Senhor, uma jovem de 17 anos, uma vida toda pela frente. Ela casou, né? Teve um filho. E antes de falecer, ela deixou uma carta tão tremenda para o filhinho dela, que ainda é pequenininho. E sábado ela faleceu. E eu falo assim: glória a Deus, porque ainda existe pessoas que estão no esconderijo do Altíssimo. Então, irmãos, a condição de habitar, ela está totalmente ligada a um lugar de morada, não de visitação. E quando o texto fala de Altíssimo e Onipotente, o Salmo está usando dois nomes poderosos de Deus. Quando o Salmo 91, versículo 1, fala sobre Altíssimo e Onipotente, está usando dois nomes poderosos de Deus. Então, irmãos, o texto não nos está indicando para um lugar qualquer, um lugar tremendo. Altíssimo no hebraico significa Elion. Quantos aqui sabem? Já tem uma música que canta sobre os nomes, tem uma música antiga que fala Shalom, Deus da minha proteção. Quantos aqui conhecem essa canção? Ela é antiga. Eu não vou arriscar de cantar aqui, por favor. Se Samuel quiser puxar ali, ele... Mas o texto, quando fala de Altíssimo, que no hebraico significa Elion, significa o Deus soberano. Significa aquele que está acima de tudo e de todos. Que Ele é o Rei do Universo. Então, o texto está nos direcionando a habitar num lugar, nele, que é um Deus soberano, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que pode todas as coisas. É tão bom, é irônico que eu vou falar, mas é importante, quando todas as portas se fecham, quando a gente chega numa situação que a gente perdeu o controle. É claro que não é legal. Quem aqui quer perder o controle? Quem aqui, às vezes aqui nos Estados Unidos, tinha um baita de um schedule enorme, as coisas tudo fluindo, tudo andando, tudo bonitinho. O Edi falou um pouquinho aqui, a gente caminha juntos. Alguns anos atrás, eu tinha assim, um schedule bom aqui. E o negócio só foi fazendo assim, só assim, só assim. E o coração espremendo, espremendo, espremendo. Quanto mais a gente tomar um passo à frente, e parece que as coisas só fechando as portas. E um dia eu falei com a minha esposa assim: olha, eu já falei isso aqui, eu vim, irmãos, de uma família, que é genético isso, né? Genético, espiritual, de muita reclamação. Né, minha irmã está ali. Às vezes, qualquer coisinha que é pequenininha se transformar num caos. E um dia eu falei com a minha esposa, falei: amor,
Acho que Deus, Ele está tratando e testando e mudando o meu coração. Se fosse um tempo atrás, ou uns anos atrás, eu acho que eu já tinha reclamado tanto. Já tinha murmurado tanto. Se eu não consigo louvar, eu vou me calar. Se eu não consigo, nesse momento, ter gratidão, eu vou me calar. Porque eu sei que algo extraordinário está para acontecer. E tudo, irmãos, entenda isso. Isso é amor, é zelo, é cuidado de Deus com a minha e com a tua vida. Tem uma canção que é do Ministério Zoe, do Dunamis, que eu amo demais, que fala assim, que tudo me leva a ti, tudo me leva a ti. Porque o propósito é esse, é Deus sempre nos levar a estar nele, a permanecer nele. Porque é muito fácil a gente adorar, servir, se aquilo que é condicionado a minhas vontades, tudo der certo. Com algumas pessoas, na verdade, acaba que elas desviam por isso também. Às vezes não tinha nada, servia, quando começa a ter tudo também, quando não tinha nada, estava ali firme com Deus, começa a ter muitas coisas, desviam. Como tem muitos que têm as coisas, começa a funilar, também acaba abandonando esse lugar de habitação. Mas o que eu quero dizer para você é que quem habita nesse lugar e permanece, irmãos, não é cansaço, não é fracasso, não é notícias ruins que vai te afastar da presença de Deus. Como assim não vai me afastar? Porque você já mora lá, irmãos. Você não visita lá. Você não disca o 911 só quando você precisa. Você mora lá. Eu sirvo a Deus com o meu schedule grande, mas eu sirvo a Ele também com o meu schedule pequenininho. Eu adoro a Ele tendo várias casas para limpar durante a semana, tendo várias casas para poder construir durante um mês, durante um ano, mas eu também adoro a Ele quando não tem nada disso. Eu cheguei no final desse ano e olhei para trás e falei, Senhor, glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus, Senhor, porque eu posso olhar para minha família, olhar para meus filhos e ver que nada faltou, está tudo no lugar. O Senhor cuidou de nós nos tempos de abundância e também cuida nos tempos de crise. A questão é onde o meu coração está condicionado, aonde eu coloquei os meus pés, que é isso que muda toda a história. E eu quero dizer para você de todo o meu coração que Jesus nessa noite, Ele convida você para esse lugar de habitação, o esconderijo do Altíssimo, o lugar do Elion, o soberano, aquele que pode todas as coisas, aquele que é acima de todas as coisas, aquele que quando dá uma ordem, principado e potestades obedece, aquele que se falar assim, canse e vai embora, o canse vai embora, aquele que, irmãos, é digno de tudo. Onipotente, no hebraico, significa Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem autonomia, autoridade para nos proteger. Então Deus está chamando você para o Deus Elion e o Deus Shaddai, o Altíssimo e o Onipotente, aquele que pode tudo e todas as coisas, e aquele que tem autoridade e autonomia para te proteger. Em outras palavras, irmãos, de uma forma bem clara, o esconderijo do Altíssimo é o lugar mais seguro para se estar. Eu saí do Brasil e vim para os Estados Unidos porque aqui é mais seguro. Talvez Deus vai soprar você nesses próximos anos para uma África da vida. Mas você habita no esconderijo do Altíssimo, então está tudo certo, você está no lugar mais seguro que você poderia estar.
Porque eu conheço imigrantes aqui que morreu aqui, irmãos. Que bateram o carro. Então o lugar mais seguro que eu posso estar é no esconderijo do Altíssimo. Essa imagem, irmãos, ela de fato reflete aquilo que o Senhor quer nos levar a viver. Segurança, comunhão, relacionamentos. O lugar que eu moro, o lugar que eu vivo. É o lugar que eu quero levar meus filhos para conhecer. E mostrar para eles assim, olha, é esse lugar que o papai vive. É esse lugar que a mamãe vive. Quando você vê papai e mamãe orar, é porque eles querem estar e permanecer, morar, habitar no lugar, no esconderijo do Altíssimo. Isaías 55, versículo 6. Já estou encerrando a mensagem, irmãos. Isaías 55, versículo 6, se você puder abrir sua Bíblia, senão a gente vai colocar aqui no telão, por gentileza. Isaías 55, versículo 6. Olha o que o texto está dizendo. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Agora, por gentileza, Provérbios 18, versículo 10. Provérbios 18, versículo 10. Olha o que o texto está dizendo. Provérbios 18, versículo 10. Vamos ler junto? Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Agora, existe algo que é lindo, é maravilhoso. O Salmo 91, irmãos, ele é uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Eu não sei se você sabia disso. O Salmo 91, versículo 1, ele é uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Porque ele está falando de um povo que habita. Ele está direcionando para um lugar de habitação. Eu tenho uma coisa para te dizer. E eu tenho certeza, irmãos. Vai chegar final desse ano, se Jesus voltar até lá. Se você habitar nesse lugar, e você não viver o extraordinário de Deus, mesmo vivendo o ordinário dia após dia, e sua vida não mudar, irmãos, eu paro de pregar a palavra. É sério. É por isso que a pregação, ela precisa fazer sentido em nós. Não é simplesmente meras palavras, porque é a palavra de Deus. Porque o maior desafio não é ouvir, é lutar para viver. E tinha existe algumas coisas que na virada desse ano, conversando com minha esposa, a gente buscou analisar. Existem coisas, irmãos, que de fato a gente precisa virar uma chave. Se Deus está falando que eu preciso habitar nesse lugar, que é na presença dEle, um lugar de comunhão. Jesus, ele fala sobre esse lugar também, que é direcionando a um lugar de intimidade. Ao entrares na porta do teu quarto, tranque ela,
e passa tempo a sós com Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso. Depois de pregar para a multidão, ele se afastava e ia para um lugar, um esconderijo do Altíssimo, porque lá ele tinha direcionamento, lá ele tinha resposta, lá ele não agia na alma, nas emoções. Até mesmo porque Jesus estava sendo direcionado para um lugar de morte, um lugar de cruz. Irmãos, por isso que um cristão autêntico, verdadeiro, que entende certas pérolas da palavra e coloca em prática, ele é taxado de louco. Porque nesse mundo de muitas vozes, se eu e você não formos direcionados pelo Espírito Santo, nós vamos tomar várias decisões erradas, irmão. A gente vai ter certos bloqueios, a gente vai ter o nosso ministério parado. Às vezes a gente está com um pezinho para entrar em Canaã, irmãos, a gente acaba voltando e rodando no deserto de novo. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui, como Deus aqui nesse lugar, em Ormond Beach, Daytona, New Smyrna, Palm Coast, toda essa região, um povo de Deus aqui, um povo brasileiro que Deus plantou aqui, como Deus conta contigo, meu irmão. Como Deus, Ele conta com você de verdade. Porque essa palavra aqui ela não está sendo direcionada para um pastor, essa palavra não está sendo direcionada para um levita que está aqui, ela está sendo direcionada para o povo. O que transforma a minha e a tua vida, irmãos, é um posicionamento diferente. Senhor, a partir de hoje eu não vou ser mais visita nesse lugar. É muito mais do que vir no culto de domingo, amém? É muito mais do que frequentar uma célula na quarta-feira. É muito mais do que eu pegar meu celular durante a semana e ver que tem trocentos eventos para me participar. É evento daqui, evento de lá, movimento daqui, movimento de lá. É muito mais do que isso. É um lugar que Deus vai firmar os teus passos, que Deus vai firmar a tua fé. É um lugar que Deus vai transformar a tua família. É um lugar que você vai ver milagres acontecer. Eu não sei você, mas a gente está, de fato, aproximando tanto para a vinda de Cristo, irmãos. A gente precisa, de fato, ganhar almas para o reino de Deus. E como eu ganho almas para o reino de Deus, se eu sou visitação? Irmãos, eu só posso levar alguém para um lugar que eu habito, não que eu visito. Olha aqui. Irmão, alguém falar contigo, eu estou passando tanta coisa na minha vida, você está ali ouvindo. Aí você vai pegar na mão dessa pessoa e vai falar assim, vem cá. Mas como assim? Vem cá, eu vou te levar num lugar que eu moro lá. É lá que eu tenho a resposta para os meus problemas. É lá que, talvez esses problemas, tudo que você está me falando, não vai mudar nada. Mas tem uma coisa que vai mudar. É aqui dentro. É aqui dentro. Antes você agir nas suas emoções. Hoje não. Você respira. Você pergunta assim, Senhor. Assim como Jesus ali na cruz orou e falou assim, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, porque é pesado. Mas todavia não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Obedecer, irmãos, é viver a vontade dele, não a nossa. Obedecer e viver num lugar de esconderijo é muito profundidade, é muita riqueza, é muitas decisões que há um tempo atrás, irmãos, você tomaria, mas hoje não. Hoje você aprendeu a ouvir a voz de Deus, aprendeu a se relacionar com Ele. Ele não é mais desconhecido para você, e nem você para Ele. O relacionamento foi estabelecido. E eu tenho uma coisa para te dizer, de tudo que você ouviu esse ano, não tem como eu e você permanecer nele, se a gente não habita nele. Não é um congresso que vai mudar a minha história. Ele vai me direcionar para um lugar que possa, e vai mudar a minha história, irmão. Agora a decisão de entrar, morar, é minha e tua. Faz sentido.
Já estou encerrando. E o texto diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, pode ficar de pé, a sombra do Onipotente descansará. Oh, meu irmão, quantos de nós precisamos descansar? Quando fala descansar, não está dizendo eu deitar na minha cama e dormir. Talvez tem gente aqui que nem dorme mais de tanto problema. Mas descansar, sabe o que é? O pau está quebrando, rojão para lá, rojão para cá. Presidente falando que vai deportar, não sei o que daqui, não sei daqui de lá. E você está no lugar da promessa, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele é direcionado para um lugar de descanso. A sombra do Onipotente, como naquela imagem. O que sombra fala? Quando o sol está muito forte, a gente corre para onde? Para a sombra, principalmente o sol da Flórida, né? Eu não suporto esse sol daqui, irmãos. Quando chega o verão aqui, eu quero buscar sombra. Essa sombra, irmãos, essa sombra, a sombra do Onipotente, que vai nos proteger do calor, das pressões da vida, irmãos. Essa sombra, esse lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você já deve ter colocado na virada desse ano vários projetos diante dele. Mas eu quero dizer para você que existe descanso, irmãos. Existe um direcionamento. Talvez você não tenha entendido o quão rico é o Salmo 91, versículo 1. Talvez esse salmo esteja aberto lá na tua casa. Mas hoje o Senhor fala para você que Ele te chama para habitar. Te chama para habitar. Você não vai ser mais um estranho na casa. Você não vai ser mais um estranho na casa. Você vai saber onde está os copos. Você vai saber onde está o prato. Você vai saber onde está a cama. Você vai saber o lugar que você toma banho. Você mora lá. E não só isso, mas eu oro para que no nome de Jesus, o Senhor vai fortalecer, vai te estabelecer. O que eu e você precisamos compreender é que Deus quer nos estabelecer, irmãos. Criar em nós raízes profundas. Não sermos o crente fogo de palha, mas fogo de sarça, que pega fogo e o fogo não apaga. Porque eu sou coberto pela sombra do Onipotente. As más notícias, elas vão vir, mas agora o meu coração descansa, porque eu sei que vai ficar tudo bem. Eu sei que já deu certo. Eu sei que agora a minha comunhão com Ele é tão profunda, é tão verdadeira, é tão sincera, que faz sentido, Samuel, faz sentido ser cristão, não religioso, não um frequentador de igreja, mas eu me tornei um filho verdadeiro. A minha vida agora, ela direciona outras pessoas. Como assim, pastor, direciona? Porque você mora em um lugar de descanso. As pessoas vão olhar para você, meu irmão, e vão dizer assim: o que é isso na tua vida? Você vai dizer: eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Lá, nem bomba nuclear é capaz de me atingir. Eu estou protegido.
Candalabassuri, Cassuri, Candalabassuri, Calabababacei. E Candelabassuri, Ande, Cabababachirão, Cadas. Começa a falar com Ele no seu lugar. Começa a abrir o teu coração para Ele nessa noite. Começa a dizer para Ele: Jesus, eu te amo. Jesus, Tu és esse lugar. Tu és esse lugar. Agora, irmão, você não vive mais no ativismo religioso. Não isso. Você vive numa atmosfera diferente. Começa a dizer para Ele: me leva para esse lugar, papai. Quantas vezes eu li o Salmo 91, Jesus, e não entendi. O Salmo 91 para mim não é um lugar de emergência. Não é um lugar de emergência, mas é um lugar de habitação.